E aí pessoal, tudo certo? Tudo bem? Bom, o que a gente vai discutir hoje? Desconfie de alguém que consegue apontar para você apenas uma razão do sucesso de determinada empresa. Pelo menos é isso que a mensagem do Mintzberg vai passar quando ele diz que a eficácia da organização, ou seja, o atingimento dos objetivos de determinada organização, depende de um conjunto de variáveis. Ele vai dizer que existem determinados ajustes dentro da organização e desse todo organizacional com o seu ambiente que vão promover a eficácia, que vão contribuir para que a organização atinja seus objetivos ou não. Então, no capítulo 6 do livro Criando Organizações Eficazes, ele vai traçar mais ou menos esse panorama geral, que serve até como um fechamento do que ele discute nos primeiros 5 capítulos, onde ele mostra como aquele conjunto do que foi discutido em todos os capítulos anteriores, eles formam determinadas configurações que vão explicar o porquê uma organização consegue alcançar a eficácia ou não. Então vocês vão lembrar lá no capítulo 1, o que foi discutido primeiro são as partes da estrutura. O Mintzberg, no primeiro capítulo, ele vai apresentar o framework dele, aquele modelo com 5 partes da estrutura: cúpula estratégica, linha intermediária e núcleo operacional. Essa espinha vertical, né, que aparece no framework dele é ladeada ali pela tecnoestrutura, que abriga aquele pessoal que tenta formalizar o trabalho do restante da organização, e o pessoal que presta serviço a todo mundo, que é o pessoal da assessoria de apoio, onde vão entrar aí refeitório, o pessoal de tecnologia da informação prestando serviço, prestando apoio, pessoal do jurídico, de relações públicas e tal. Então, a partir dessa estrutura que ele apresenta no primeiro capítulo, ele vai dizer que existem 5 partes nessa estrutura, e essas partes, cada uma delas será um elemento-chave de 5 configurações diferentes, e ele apresenta também no capítulo 1 os 5 mecanismos de coordenação que são discutidos durante todo o livro. O primeiro mecanismo de coordenação que ele vai falar é a supervisão direta da estrutura simples, depois ele vai falar da padronização do processo de trabalho, da burocracia mecanizada, padronização de habilidades da burocracia profissional, padronização de resultados, no caso da forma divisionalizada, e o ajustamento mútuo como um mecanismo de coordenação das adocracias. Eu digo das adocracias porque na verdade são 2 tipos de adocracias. Ele vai fazer discussão mais especificamente só no 12º capítulo, mas por enquanto ele acaba reduzindo, né, o tipo de mecanismo de coordenação a um tipo de configuração, né, a chamada adocracia. Depois disso, no capítulo seguinte, no capítulo 2, o Mintzberg vai se preocupar em explicar para a gente como que se dá o delineamento, o design de posições individuais. E ele vai falar da especialização do trabalho, na vertical e na horizontal, vai falar também como as empresas podem tentar ampliar ou enriquecer esse trabalho, já que a especialização ou divisão vertical e horizontal do trabalho, ela tenta contra a motivação do indivíduo, então ele dá essas alternativas de ampliação / enriquecimento do trabalho. Ele também vai falar como a gente poderia formalizar o comportamento do trabalhador e como a gente deveria utilizar treinamento também para algumas partes da estrutura e doutrinação para outras partes da estrutura, pensando em como ter um planejamento de posições individuais. Então, se uma organização tem 500 funcionários, com base nesse capítulo 2, pensando em termos de especialização, formalização, treinamento e doutrinação, eu consigo elaborar mais ou menos, né, uma receita para cada um dos 500 indivíduos ali, em termos de como será o trabalho dele, se ele vai receber mais treinamento ou mais doutrinação. No capítulo 3, ele está preocupado em tentar ensinar para a gente o que a gente deve fazer com esses 500 funcionários soltos pela empresa que tiveram apenas seu trabalho planejado individualmente. Então, no capítulo 3, ele vai falar sobre agrupamento. E aí ele chama esse capítulo, né, dá o título de design da superestrutura, justamente porque agrega esses diferentes indivíduos em determinados departamentos ou setores. Então ele vai falar sobre bases de agrupamento. A maior parte dessas bases são classificadas como um tipo de agrupamento por função, outras por mercado, e tem também ali por tempo, que não se enquadra em nenhum nem outro conjunto, que fica um pouco isolado, mas ele tem ali um conjunto de bases de agrupamento, e depois ele passa a fazer uma discussão dos critérios de interdependências ou critérios de agrupamento, que vão ajudar a gente a entender como dentro de um determinado setor a gente poderia agregar determinados processos de trabalho, determinados fluxos de trabalho, aquelas sequências de atividades, para tentar
a promover a melhor, né, ou a maior harmonia entre essas atividades, visando, é claro, uma melhor coordenação e melhor desempenho da organização. Tá? No capítulo seguinte, então a gente vai falar do capítulo 4, ele vai dizer, olha, se os mecanismos de coordenação, o delineamento das posições individuais com especialização, formalização, treinamento e as bases de agrupamento e critérios de agrupamento do capítulo 3 não deram jeito de você promover uma melhor coordenação, você pode lançar mão aí dos sistemas de planejamento e controle e também dos instrumentos de interligação. Então ele vai explicar quais são as alternativas de sistemas de planejamento e controle, ele vai explicar também 4 instrumentos de interligação que a gente pode utilizar, e aí no capítulo 5 ele vai se preocupar com o processo decisório. E em relação ao processo decisório, ele tenta explicar o processo decisório em algumas etapas, mostrando para a gente onde que reside dentro dessas etapas o poder mais formal e o poder mais informal. E ele vai falar da descentralização tanto vertical quanto horizontal e vai estender essa discussão da descentralização a cada uma das configurações organizacionais, dizendo qual é o tipo de descentralização que é mais típica de cada uma daquelas 5 configurações, da estrutura simples, burocracia mecanizada, burocracia profissional, forma divisionalizada e adocracia. Ok, pessoal? Então, no 6º capítulo, ele vai trazer uma mensagem um pouco diferente, não mais tão analítica, mas um pouco mais sintética do que analítica, né? O que eu quero dizer com isso? Realmente ele tenta promover uma síntese de todos aqueles parâmetros de delineamento que a gente toma conhecimento do capítulo 1 até o capítulo 5. Então, o capítulo 6, ele traz exatamente essa mensagem de união de todos os parâmetros dentro de uma noção de configuração agora de um conjunto de coisas que a gente que ele vai dar o nome de eficácia por configuração e também eficácia por congruência. E aí a gente precisa entender o que a gente quer dizer com cada uma delas, o que o Mintzberg quer dizer com cada uma delas. Quando ele fala de eficácia por configuração, ele quer dizer o seguinte, olha, seria equivalente a você olhar um animal, como por exemplo um pássaro, e você, numa autópsia desse pássaro, você verificar o seguinte, que aquele pássaro tem coração de pássaro, ele tem um sistema digestivo e um sistema respiratório de pássaro, ele tem penas de pássaro, ele tem bico de pássaro, ele tem um cérebro de pássaro, tudo é de pássaro. E aí você fica pensando, cara, todos esses elementos combinam porque tudo aqui é de pássaro. Quando não iria combinar? Bom, não iria combinar se esse pássaro tivesse coração, por exemplo, de cobra, tivesse patas de elefante. Você vai falar, cara, isso aqui tá muito estranho, né? Tem partes de animais diferentes que não conversam entre si. Ainda que o exemplo seja esdrúxulo, é interessante observar que existe uma série de organizações que elas têm exatamente esse tipo de configuração. Você olha no interior das organizações e uma organização que tem uma estrutura, ou pelo menos deveria ter uma estrutura do tipo burocracia mecanizada, o pessoal da organização, ao invés de utilizar como principal mecanismo de coordenação a padronização do processo de trabalho, está preferindo utilizar a supervisão direta ou ajustamento mútuo. Esse seria um caso típico de você olhar para um pássaro que tem, por exemplo, patas de elefante. Você fala, cara, ele não vai conseguir se mexer, ele não tem como se locomover, ele não vai conseguir comer, ele vai morrer. É o que acontece em termos de eficácia quando a gente fala de organizações. Quando você olha para o interior de uma organização, você observa aqueles 5 capítulos do Mintzberg, onde ele vai falar de partes chaves da estrutura, ele vai falar de mecanismos de coordenação, tipos de especialização vertical e horizontal do trabalho, vai falar de bases de agrupamento, critérios de agrupamento, treinamento, doutrinação, tipos de descentralização, sistemas de planejamento e controle, instrumentos de interligação. E aí você precisa se dar conta do seguinte, que tudo que o Mintzberg discutiu ali, é preciso que todos aqueles ingredientes sejam combinados de uma maneira específica dentro daquela configuração que ele chama de estrutura simples, ou dentro da burocracia mecanizada, ou dentro de cada uma das outras 3 estruturas que ele apresenta no livro.
Se você começa a fazer mistura de ingredientes de uma maneira que não ajuda a configurar determinada estrutura, você vai ter um Frankenstein, você não vai ter uma daquelas 5 estruturas que são típicas de determinados ambientes. Então o Mintzberg vai deixar muito claro para a gente que as estruturas são estruturas típicas, nenhuma organização é exatamente, mas é preciso que exista um equilíbrio interno tendo como referência uma daquelas 5 estruturas. Pelo menos na prática é isso que a gente verifica. As organizações que não conseguem ter uma configuração num determinado ambiente que pede uma burocracia mecanizada, no outro determinado ambiente que pede uma burocracia profissional, e a empresa não consegue fazer a configuração de uma burocracia profissional para aquele ambiente, ela acaba pagando com perda, né, de desempenho e principalmente não sendo eficaz. Ou seja, ela deixa de atingir os seus objetivos porque ela não conseguiu fazer aquela combinação numa configuração quando a gente fala de parâmetros de delineamento da estrutura. Ou seja, é preciso que você olhe para um conjunto de elementos para que você trabalhe esses elementos de forma harmoniosa para fazer com que esses elementos, quando trabalhados numa mesma configuração, eles se conformem de modo a dar corpo a uma determinada estrutura, ou simples, ou burocracia mecanizada, ou profissional, ou divisionalizada, ou adocrática. Ok? Então é isso que o Mintzberg vai tentar passar, assim como numa primeira parte do capítulo 6, né? O primeiro recado dele é esse de dizer que a eficácia da organização ela precisa ser estudada, né, inicialmente pela sua configuração. É preciso olhar se determinada organização, se é pedido, né, que ela tenha uma burocracia, uma estrutura do tipo burocracia profissional, se de fato ela não passa a misturar ingredientes de outras estruturas nessa estrutura que deveria respeitar esse tipo de configuração da burocracia profissional. E aí, pessoal, na sequência, o Mintzberg elabora uma outra hipótese, uma outra explicação para eficácia, que é a eficácia por congruência. O que ele quer dizer com isso, né? Veja que a eficácia por configuração, ela remete a todos os elementos que foram tratados principalmente nos capítulos anteriores, que são os parâmetros de delineamento, que formam uma lista de elementos que você pode mexer mais, apertar mais um ou outro elemento, combinar esses elementos para formar a tua configuração estrutural. Já no capítulo 6, ele vai reconhecer a necessidade dessa convergência de elementos, de parâmetros de delineamento, mas ele não se restringe a esses elementos. Ele vai dizer, olha, existem alguns elementos que não são parâmetros de delineamento, que a gente não viu até agora, dos capítulos 1 ao 5, mas que essa configuração, quando bem configurada, quando bem harmoniosa, precisa ainda de um ajuste, né, de um fit com esses elementos. E esses elementos são elementos internos que não foram discutidos ainda, que estão além da estrutura, e também elementos externos. E aí o Mintzberg vai dizer que essa hipótese de eficácia por congruência, ela sustenta o seguinte, que os parâmetros de delineamento precisam se ajustar tanto a alguns fatores internos, como idade, como poder, como tamanho, como sistema técnico, que são elementos que estão dentro da organização, tanto quanto precisa se ajustar a elementos exteriores à organização. E aí a gente está falando de ambiente. Então, quando a gente fala de ambiente, existem algumas dimensões ambientais, como de instabilidade, estabilidade, incerteza, hostilidade, esse tipo de coisa, que faz com que a organização ela tenha que responder a esses imperativos ambientais adotando uma ou outra estrutura. O que isso quer dizer? Se o seu ambiente ele é muito instável, é mais provável que você precise adotar uma estrutura do tipo adocracia do que uma burocracia mecanizada. Se o seu ambiente lá fora, ditado pelo mercado, por regras políticas, por questões comportamentais do consumidor e tal, se tudo isso dita um tipo de estrutura, que é a burocracia mecanizada, você deve ter esse tipo de estrutura. Ah, mas eu quero ter uma montadora funcionando como adocracia. Bom, provavelmente você não vai conseguir responder às demandas do teu ambiente externo em termos do que os acionistas querem, o que os clientes querem, o que os teus fornecedores também estão esperando de você. Então é preciso que esse conjunto de elementos da estrutura se ajuste aos imperativos ambientais. E é justamente esse fit, esse acordo, essa harmonia entre o que tem aqui dentro dos parâmetros de delineamento
com o que está lá fora é que vai ajudar a promover eficácia. Então, quando uma organização aumenta a sua probabilidade de atingir seus objetivos, quando ela consegue harmonizar todos os parâmetros de delineamento dentro da estrutura e quando ela pega toda essa estrutura e harmoniza com alguns outros elementos de dentro, como idade, poder, tamanho, sistema técnico, sistema de produção, e também harmoniza tudo isso com o ambiente lá fora. Então, por isso que é muito estranho quando alguém chega e diz pra gente que descobriu qual é a razão de sucesso, né, de determinada empresa e prontamente ele está pronto, ele te aponta uma razão. É muito estranho, né, conseguir, é muito simplório conseguir resumir o sucesso de uma empresa a um elemento. Realmente é um conjunto de elementos que ainda precisam ser harmonizados, porque se você tem todos os elementos certos, mas eles não estão configurados da maneira adequada, isso também pouco vai ajudar a empresa no que tange ao atingimento dos seus objetivos, né, para conseguir alcançar a eficácia. Então, essa é a mensagem inicial do Mintzberg quando ele vai tentar explicar para a gente como que todos esses parâmetros de delineamento da estrutura ainda precisam estar em conversação, em harmonia com alguns outros elementos internos da organização, tanto quanto com elementos externos à organização. E aí, é lógico, se você consegue promover todo esse ajuste que é preconizado, né, como necessário para a eficácia, você pode dizer que você encontrou uma organização, conseguiu encontrar uma configuração que tenta garantir eficácia tanto por congruência quanto por configuração. Então, muito bem, pessoal, até aqui o que a gente pode concluir? Que o Mintzberg ele vai fazer uma separação desses dois tipos de eficácia, eficácia por configuração e eficácia por congruência, e aí a gente pode começar a examinar cada um desses elementos que os parâmetros de delineamento precisam se encaixar, tanto com elementos internos quanto com elementos externos. O primeiro desses elementos é a idade. Então, quanto mais antiga a organização, mais formalizado o seu comportamento. Essa é uma hipótese do Mintzberg, e aí eu adicionei ali como exemplo algumas fotos. Então, a gente tem a Casa da Moeda, com fundação no Brasil aqui em 1694, um dos hotéis mais antigos do mundo, o Nishiyama Kyunkan, né, se eu não errei a pronúncia aqui, provavelmente errei, fundado em 705. Né, você tem o Uber em 2009 e você tem a Apple em 1976. Então veja, Casa da Moeda e o Hotel Nishiyama Kyunkan são duas organizações muito antigas. Então, quando a gente observa essa hipótese do Mintzberg, você consegue imaginar, realmente esse hotel ele é mais burocratizado, tem um comportamento mais formalizado, a forma de trabalho mais formalizada. A Casa da Moeda nem se fala, de longe a gente consegue imaginar o quanto é formalizado esse trabalho. Quando você olha para o Uber, você já consegue imaginar que uma organização, né, lançada em 2008, que ela ainda não tem tantos procedimentos formalizados e tal, e que a idade, né, provavelmente ela vem se formalizando cada vez mais, não tenho dúvida disso, né, é um caminho natural. Comparado a 2008, a gente pode apostar que ela formalizou muito mais procedimentos do que no início. E aí você pode falar, professor, mas o ambiente dela exige que ela tenha menos formalização e também o tamanho dela e tal. Tudo bem, exatamente, o Mintzberg vai dar conta de elaborar hipóteses para esses outros elementos, mas vamos tentar imaginar que a idade por si só ela teria um poder de explicação do porquê uma organização é mais ou é menos formal em termos de padronização, em termos de planejamento do seu trabalho. Então, quando a gente olha para a Apple, fundada em 1976, a gente vai perceber que a Apple ela não é tão antiga assim, mas também não é tão novinha. Uma organização dessa idade, provavelmente ela já avançou bastante na formalização. Ok? Então aqui a gente tem alguns exemplos de organização para tentar esclarecer para a gente como o tempo leva as organizações a se tornarem um pouco mais formalizadas. O segundo elemento que a gente vai considerar, que o Mintzberg vai listar para a gente depois da idade, é o tamanho. Então a hipótese dele, ele tem algumas hipóteses em relação a isso. A primeira delas é que quanto maior a organização, mais elaborada a sua estrutura. O que ele quer dizer com isso? Você tem muito mais especialização das tarefas, né, divisão horizontal e vertical do trabalho e unidades mais diferentes. O que isso significa? Significa que você tem mais setores, mais departamentos dentro da empresa.
E ele também vai dizer que quanto maior a organização, maior o tamanho médio dessas unidades. Então, à medida que a organização ela cresce, ela se estrutura mais, ela fica mais especializada, ela tem mais unidades diferentes, mais setores, e o tamanho desses setores que ela cria, de acordo com essa segunda hipótese, tem um tamanho um pouco maior. Por quê? Porque já que a organização é maior, existe aí uma pressão para conseguir alguma economia de escala, tendo grupos maiores de funcionários nesses departamentos. Não faria muito sentido uma organização com 200 funcionários ter 200 departamentos, você perde muito em economia de escala. Então é mais ou menos isso que o Mintzberg está querendo destacar aqui com a hipótese 2. Na hipótese 3, ele vai estabelecer que quanto maior a organização, mais formalizado será o seu comportamento. Então, as regras dentro da empresa, elas são mais intensas, são mais presentes, são mais respeitadas, o trabalho se torna mais previsível, a ação da organização se torna mais previsível. Por quê? Porque ela tem um tamanho muito grande. E nesse caso, pessoal, a formalização significa controle. Quando a organização cresce muito, você pensa, cara, eu estou perdendo o controle dessa organização. Quando eu tinha supervisão direta sobre os meus 5, 10 funcionários, eu sentia que eu tinha controle. Agora eu não posso usar como mecanismo de coordenação a supervisão direta, e eu estou vendo que eu não tenho tanto controle assim, porque eu tenho 5.000 funcionários. E aí é natural que o tamanho da organização leve você a formalizar um pouco mais o comportamento das pessoas ali dentro, ok? Na sequência, o Mintzberg vai falar sobre outro elemento, depois de idade e tamanho, que são os sistemas técnicos. O que o Mintzberg quer dizer com sistema técnico? Basicamente, o sistema técnico remete ao tipo de processo que você emprega na sua produção. Então, o artesão ele tem um processo produtivo bem diferente de uma montadora de carros. Então, tendo isso em mente, dá para você imaginar o contraste, onde que reside a diferença, o contraste entre as duas coisas. Bom, o modo de trabalho, o ABC, os passos para se fazer o trabalho, são muito diferentes daqui, são muito diferentes de outros lugares. Então, é preciso atentar para esse sistema técnico e tentar entender como esse sistema técnico ele pode variar, principalmente em termos de quanto ele é regulado, quanto ele é repetitivo, quanto ele é padronizado e também quanto ele é sofisticado, difícil de entender, exige um conhecimento muito especializado. E ele também pode ser um sistema técnico repetitivo, formalizado, sofisticado, e mesmo assim ele ainda pode ter um alto grau de automatização. Então são 3 características que a gente pode usar para tentar diferenciar o sistema técnico, por exemplo, de um médico, o processo produtivo de um médico, quando está atendendo o paciente, do processo produtivo de uma montadora de carro. Então o Mintzberg vai elaborar 3 hipóteses para os sistemas técnicos, e ele vai dizer que quanto mais regular o sistema técnico, então quanto mais repetitivo, quanto mais previsível o trabalho do sistema técnico, mais formalizado o trabalho operacional e mais burocrática a estrutura do núcleo operacional. A gente poderia pensar numa montadora de carro, onde você encontra exatamente isso. Outra coisa, outra hipótese, quanto mais sofisticado, então difícil de entender o sistema técnico, mais elaborada a estrutura não operacional. O que o Mintzberg quer dizer com isso? Quando o trabalho é muito difícil de entender, então você pensa no trabalho dos engenheiros dentro da NASA ou de médicos dentro de um hospital, você fala, cara, esse tipo de conhecimento, o que o Mintzberg vai depois chamar de tecnologia, então a gente está falando de sistema técnico, desse processo empregado dentro da empresa para produção, e não de tecnologia como um tipo de conhecimento que reside não só dentro da empresa, mas também fora da empresa. Seria a base do conhecimento. Então, quando a gente fala de sistema técnico, é aquilo que você pode enxergar, como um médico trabalha, como um engenheiro está trabalhando também. Esse sistema técnico, ele vai abarcar essas regras de operacionalização, e essas regras de operacionalização, elas podem ser muito explícitas no caso de alguém que monta carro, ou podem ser pouco codificadas, de difícil codificação, que é o trabalho, por exemplo, de um neurocirurgião. É difícil você fazer um manual de como ele opera o cérebro das pessoas. Então, é um tipo de conhecimento muito mais sofisticado. Quando isso ocorre, você precisa de uma estrutura não operacional, de uma assessoria de apoio muito mais elaborada. Por quê? Justamente para prestar apoio para esse pessoal que precisa ter muita autonomia no desempenho da sua função, no desempenho da realização das suas tarefas, tá?
E aí ele tem uma outra hipótese, que é a da automação. Como eu falei, a automação do núcleo operacional transforma uma estrutura administrativa burocrática em uma estrutura orgânica. Vocês veem aí a foto da BMW, então foi uma foto retirada de uma reportagem que eu peguei da revista Exame, e vocês podem ver ali que tem poucas pessoas no fundo caminhando ali, realmente uma fábrica com um alto nível de automação. O que isso quer dizer? Quer dizer que a produção anda quase que independentemente do trabalho dos seres humanos, dos operários ali dentro. Então, esse alto grau de automação, uma automação muito intensa, de acordo com essa hipótese, ela transforma uma estrutura administrativa burocrática numa estrutura mais orgânica. O que o Mintzberg quer dizer com isso? Bom, se você não precisa tomar conta de operários na tua empresa porque as máquinas fazem tudo, os funcionários da sua empresa estão no componente administrativo, ou seja, na linha intermediária, em tecnoestrutura, em assessoria de apoio. E aí, para esse pessoal, você consegue ter um mecanismo de coordenação baseado muito mais em ajustamento mútuo do que padronização do processo de trabalho. Não faz muito sentido para o pessoal do escritório você ter uma padronização do processo de trabalho. Então você abre mão da padronização do processo de trabalho, por quê? Porque você não precisa coordenar trabalho entre pessoas, porque os robôs já estão fazendo o trabalho. Então existe ali a idade, o tamanho, o sistema técnico, que a gente discutiu até agora, mas existe também o poder e o ambiente. Então, quando a gente fala de poder, existe um poder intra-organizacional e um poder interorganizacional. O poder intra-organizacional remete às relações entre as pessoas dentro da empresa, e o poder interorganizacional dessas pessoas ou da empresa como um todo com outras pessoas ou outras organizações de fora dessa empresa. Tá bem? Em relação ao poder, o Mintzberg ele vai apresentar algumas hipóteses também. Então ele vai dizer primeiro que as necessidades de poder dos membros da organização tendem a gerar estruturas excessivamente centralizadas. Então, quando a cúpula estratégica, que normalmente agrega a pessoa ou as pessoas que têm direito a exercer mais poder, e essas pessoas têm uma alta necessidade de poder, elas acabam, para exercer esse poder, acabam gerando estruturas muito mais centralizadas, ou seja, eles não descentralizam o poder nem para o pessoal tecnoestrutura, nem para a linha intermediária, nem para núcleo operacional, nem para assessoria de apoio. Então essa é a ideia da primeira hipótese. A segunda hipótese, ela vai dizer que quanto maior o controle externo da organização, mais centralizada e formalizada a sua cultura. O que o Mintzberg quer dizer aqui com controle externo é que algumas organizações, ou quase todas as organizações, elas dependem em alguma medida de pessoas e organizações que estão fora da empresa. Então, para você funcionar, é preciso um alvará. Então, você depende da tua prefeitura. Para você conseguir funcionar, você depende de um alvará, de uma licença dos bombeiros. Então, você depende de mais essa organização. Essas organizações, elas exercem um controle sobre a tua organização. Existe também outro tipo de poder que o Mintzberg vai destacar, que seria a moda. O Mintzberg vai dizer que a moda atua como uma força determinista, como um tipo de poder. E aí a hipótese dele é de que a moda favorece a estrutura do dia a dia e a cultura, às vezes, mesmo quando inapropriada. O que o Mintzberg quer expressar com essa ideia de moda? Que ele está querendo dizer que existe uma tendência, às vezes, de práticas e estruturas organizacionais que as empresas adotam sem muita reflexão. Então a gente pode notar isso em vários estudos com startups de estudos que concluíram o seguinte, que algumas empresas foram orgânicas demais. Quando existiam algumas empresas nesse ramo de startups em determinados setores que tinham uma pegada um pouco mais burocrática em termos de estrutura, menos orgânica, elas conseguiram ter resultados melhores do que aquelas empresas que eram muito mais orgânicas. Então, ainda que você tenha como moda uma tendência dizendo que todo mundo tem que adotar uma estrutura orgânica, se trabalha num setor disruptivo, de mudança frequente e tal, ao mesmo tempo, você tem estudos comprovando de que a moda que diz que é para você ter uma estrutura mais orgânica, na verdade penaliza o desempenho da empresa se você segue a moda. Então, por isso que o Mintzberg vai destacar nessa hipótese essa influência, essa força causal da moda, aquilo que é tido como tendência na estrutura da empresa. O Mintzberg ele vai
prosseguir, ele vai destacar algumas propriedades do ambiente e vai dizer que quanto mais dinâmico o ambiente, mais orgânica a estrutura. É algo assim que eu já tenho comentado, caso de startups, empresas voltadas para a inovação, como o ambiente muda muito, a empresa precisa ter uma estrutura muito flexível, que trabalhe por projetos, com descentralização de poder e esse tipo de lógica, né? Para que esse ambiente dinâmico não deixe a empresa sobrecarregada, com uma fila de decisões a serem tomadas. Na segunda hipótese, o Mintzberg diz que quanto mais complexo o ambiente, mais descentralizada a estrutura. Quando o Mintzberg fala de complexo, ele está falando sobre o tipo de conhecimento ou tecnologia que é demandado pela empresa. Então, se o ambiente exige um tipo de conhecimento muito sofisticado, um conhecimento muito complicado, então é preciso que haja uma descentralização da estrutura, é preciso que você delegue poder aos profissionais dentro da empresa para que eles trabalhem, né, da forma que eles venham a preferir. Na sequência, ele vai dizer também que quanto mais diversificados os mercados da organização, maior a propensão dela dividir-se em unidades. Também é algo assim que aparece várias vezes no livro, né, onde o Mintzberg ele tenta mostrar para a gente que quando as organizações têm linhas de produtos diferentes e essas linhas vão ganhando, né, um poder, um lugar dentro da empresa, é possível que haja uma descentralização e sejam separadas as unidades. Então, o caso da Johnson & Johnson, que chegou numa época a ter 117 unidades. A Johnson & Johnson era uma forma divisionalizada com 117 unidades estratégicas de negócio. Por quê? Porque os mercados eram muito diferentes. Ela atendia mercados geograficamente, também em termos de consumidor e com base em outras características que eram muito diferenciados. E aí ela precisava, para conseguir atender, ela precisava de mais dinamicidade, então ela optou pela descentralização. Na próxima hipótese, o Mintzberg vai dizer que a hostilidade extrema do ambiente leva qualquer organização a centralizar temporariamente a estrutura. Né? A lógica é muito parecida com o que eu tinha, né, comentado agora há pouco. Então, se o ambiente é muito hostil em termos de concorrência, se o ambiente dificulta a obtenção de matéria-prima, se o ambiente dificulta a obtenção de gente no mercado de trabalho, vai haver aí como consequência, né, uma maior centralização, pelo menos temporária, da estrutura. Na próxima hipótese, então, Mintzberg vai dizer que as disparidades no ambiente encorajam a organização a descentralizar seletivamente em constelações de trabalho diferenciadas. Se uma organização ela sofre demandas muito diferentes, às vezes até contraditórias, ela precisa, para acomodar as respostas a essas contradições, o esforço de resposta a essas contradições, ela precisa criar, às vezes, departamentos muito independentes uns dos outros. Então, se uma empresa ela precisa entregar um produto altamente tradicional e precisa, né, por outro lado, estar sempre inovando no outro tipo de produto, é provável que ela separe o pessoal que trabalha numa lógica, com base em uma lógica, e que trabalha com base em outra lógica. Tá? É possível que essa organização, como a Petrobras, ela sofra demandas dos investidores, sofra demandas de ONGs, sofra demandas do governo, né, dos seus acionistas, dos fornecedores, e quando essas demandas são tão diferentes e, como eu disse, até contraditórias, ela precisa criar setores ou constelações de trabalho, grupos de trabalho, pessoas com alta flexibilidade, né, com um trabalho altamente flexível, para dar uma resposta rápida para essas partes do ambiente que colocam demandas diferenciadas para uma mesma organização, e como eu falei, demandas até contraditórias, tá? Então, por fim, pessoal, o que a gente tem é um modelo de eficácia por congruência e eficácia por configuração. E o Mintzberg vai dizer que a junção da eficácia da eficácia por congruência e eficácia por configuração leva à hipótese da eficácia ampliada, ou hipótese ampliada de eficácia. É quando justamente a organização consegue, a partir de todos os seus parâmetros de delineamento, promover um ajuste, não só com idade, tamanho, poder, sistema técnico, mas também com todas as dimensões, ou as principais dimensões do ambiente externo. Ok, pessoal? É isso. Então, ficamos por aqui hoje. Esse foi o vídeo sobre o capítulo 6. Tchau!